Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Néia Ramos e hoje eu não venho gravar um vídeo para vocês da palavra, infelizmente, que é o que eu gostaria de me dedicar, mas não vou me dedicar neste momento, porque eu vi um vídeo que eu não gostei do conteúdo, porque eu vejo que é algo que vem disseminando muito na sociedade, que é uma rivalidade entre católicos e evangélicos. E essa rivalidade, eu percebo que não são só de católicos e evangélicos, mas é uma rivalidade de católicos também para católicos. Um pregador, não sei se eu posso dizer pregador ou apresentador, ele faz alguns vídeos defendendo a imagem da igreja. E muitos são aproveitáveis. Mas esse, sinceramente, não foi um conteúdo aproveitável, não. Ele colocou um padre. Eu não vou citar o nome de quem fez, não vou citar o nome do padre e não vou citar o padre que ele colocou. Ele, para fazer esse vídeo, ele usou 2 vídeos de outras pessoas. O primeiro vídeo, um padre falava assim, que muitos casais que se casaram na igreja não tem a vivência do casamento que muitos casais que não casaram na igreja católica têm. Depois ele colocava o vídeo de um padre falando que é casamento de uma forma mais radical. Depois ele falava assim, esse padre aqui, ele tá com a visão humanista da situação. É uma visão humanista e leva essa visão para a igreja. Gente, a que cúmulo que nós chegamos. Eu vejo muitas vezes pessoas colocando vídeos na internet achando que não tem consequência para o outro. Achando que não tem... Se ele viu que isso era errado, se ele, como católico apostólico romano, viu que era errado, se reportasse para as autoridades, se reportasse para o bispo do padre, se ele achou aquilo errado. Só que uma coisa eu falo para vocês, muitas vezes as pessoas pegam um conteúdo, um trechinho pequeno, e daquilo fazem um vídeo para dar engajamento, e sendo que não pega o contexto inteiro. Isso vem acontecendo com padres. Outro dia, o Frei Gilson colocou sobre isso. Ele falou que pegaram um trecho da pregação dele, falando sobre imagens, distorceram aquele trecho e colocaram na internet. Isso aconteceu com um padre. Imagina só, uma pessoa que é influente no meio católico fazendo isso com um padre. Imagina o tanto de haters que vai vir em cima desse padre. Haters católicos. Mas o padre Fábio Marinho fala muito disso. Ele fala dos fariseus que estão na igreja. E realmente, existem muitos fariseus na igreja. Existem muitos acusadores dentro da igreja. Acusadores esses que acusam não só quem está na igreja, mas quem está ministrando a palavra na igreja. Por isso que a igreja não flui, por isso que o Espírito Santo não age muitas vezes dentro da igreja. Porque as pessoas estão preocupadas em mais prejudicar o outro, em mais falar do outro, em mais falar das regras do outro. Quando a gente analisa um vídeo,
A gente nunca pode analisar só um trecho. A gente tem que analisar todo o contexto. O que a pessoa falou antes? O que a pessoa falou depois? O que a pessoa falou no meio? E hoje as pessoas estão nessa vibe. Ah, não, eu vou colocar esse vídeo aqui para dar engajamento. Mas eu tô agindo errado. Eu tô agindo errado porque não é isso que Deus quer da nossa vida. Eu vejo pregadores católicos combatendo pregadores evangélicos, falando sobre Maria, falando sobre a Virgem Maria, e eu vejo esse combate diariamente nas redes sociais. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Deus não precisa de defensores, porque Ele é Deus. A Virgem Maria não precisa de defensores, porque ela é a rainha dos anjos, e se ela é a rainha dos anjos, ela sabe se defender muito bem. Agora as pessoas vêm muitas vezes defender a Virgem Maria, dizendo eu estou defendendo a igreja, eu estou defendendo minha fé. Só que ao momento que você defende a sua fé, você está atacando o outro. Ao momento que você fala, eu estou defendendo minha fé é católica. Mas ao momento que você defende a sua fé católica, dependendo da maneira que você defende a sua fé católica, você está acusando o outro. Aí você não está servindo a Deus, não. Aí você acha que você está servindo a Deus, mas você não está. Existem 7 milhões, mais de 7 milhões de religiões no mundo. E por que que somente católicos e evangélicos ficam se debatendo? Eu não entendo. Eu não entendo por que somente católicos e evangélicos ficam se debatendo. Mas são conteúdos que geram engajamento. As pessoas muitas vezes não estão nem interessadas nas consequências que vai ter. Mas vai ter consequência. Vai ter consequência pro padre que o rapaz expôs. Vai ter consequência para ele. Por quê? Porque você só analisou um trecho. Você não analisou todo o contexto do que ele falou. Coloca o vídeo inteiro do que ele falou. Vai lá, coloca o vídeo inteiro da pregação do padre. Eu desafio. Coloca o vídeo inteiro da pregação do padre. Eu sou casada desde 2007. Eu me casei no civil por opção. Eu me casei no civil e fui casada até o ano de 2024, somente no civil. E eu vivi muito bem com meu marido, eu vivia muito bem com meu marido. Eu não tinha necessidade de casar na igreja, não sentia. Mas em 2024, Deus falou ao meu coração, fortemente, case-se na igreja. E atendendo a esse chamado, eu me casei na igreja. E muitas vezes, atitudes que eu repudio, preconceituosas, porque muitas vezes aquele padre em si, ele não estava falando de casamento, porque muitas vezes a pessoa pode ser casada na igreja católica, mas ela não vivenciar o que é realmente o matrimônio, o que é a união do casal, o que é a vivência do casal. E muitas vezes podem se separar. Mas existem o que é que Deus quer de nós. Que quando assumimos um compromisso, permanecemos. É isso que Deus pede
que a gente faça, que a gente permaneça. Que a gente permaneça e permaneça no amor. Qualquer coisa que seja contrária ao amor é divisão. É divisão. Eu não me arrependo dos caminhos que trilhei, porque eu acho que a gente vive, mas a gente tem que escutar o chamado. Deus tem que falar com cada pessoa individualmente. Ele tem que falar. Porque se for um humano, não tem efeito. Não tem efeito, não tem causa. Nunca vi na igreja nenhum padre falando coisas que denegrissem a imagem das pessoas ou que destruíssem pessoas. Mas a gente vê muito fariseu com um terço na mão se dizendo: ah, não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, mas está falando de coisas que não te compete. Está analisando vídeos que muitas vezes você não viu todo o contexto. Você não viu todo o contexto e está falando. É um grande erro. Igreja combatendo igreja. Igreja falando de igreja. Eu não estava na pregação desse padre, então não sei o que ele disse. Mas por um trecho, eu não tiraria minhas conclusões, não. Eu nunca faria um vídeo tirando conclusões só de um trechinho do vídeo. E mesmo que ele tivesse falado, provavelmente ele está falando de uma realidade que acontece. Porque muitas vezes a pessoa pode ser casada dentro da igreja, mas procurou a igreja somente para se casar. Não vive ali na igreja, mas casou porque é bonito, porque é status. É lindo casar numa igreja católica. As estruturas são mais bonitas. A arte que tem dentro da igreja é muito bonita, sabe? Existem igrejas que, sinceramente, elas parecem um palácio, de tão lindas que elas são. E qual é o sentido? Muitas vezes as pessoas casam porque é bonito, eu vou me casar dentro da igreja católica porque é a coisa mais linda que tem. Mas não casou pelo sentido do casamento, não casou pelo sentido de permanecer, porque é isso que Deus pede para nós. Que nós permaneçamos no amor. Que nós permaneçamos, que nós vivenciamos o amor. É isso. E muitas vezes a gente não tem que ouvir chamado de irmão, não. A gente tem que deixar Deus falar o nosso coração. Porque se eu for conduzida por homens, que graça tem? Se eu for conduzida por homens, eu vou crucificar os meus irmãos. Que é antibíblico. Não foi o que Jesus veio passar aqui para nós. Então, assim, irmãos, a gente fala dos evangélicos, mas muitas vezes as pessoas dentro da igreja reproduzem atitudes muito piores. Muito piores. Porque não adianta. Não adianta estar com o terço na mão e fazer no vídeo com um trechinho do que aconteceu na homilia e divulgando, porque vai ter consequências. Vai ter consequência para o padre que foi falado nesse vídeo. Vai ter muita consequência.
de pessoas se voltando contra ele. Porque é um canal grande, é um canal que dá muita audiência. Então, espero que atitudes como essas não aconteçam, mas eu sei que vai voltar a acontecer. E hoje tem muito evangélico se denominando católico, porque o sentido da palavra católica é universal. Mas só que não adianta ser a verdadeira igreja, a verdadeira fé, se realmente as pessoas não mudarem de atitude, se as pessoas realmente não se converter, as pessoas não olharem para dentro de si. As pessoas passam mais tempo olhando para o outro do que para si mesmo. Então, infelizmente, não é a palavra que eu trago hoje, né, que eu deveria falar aqui no meu canal, mas é algo que eu fiquei muito tocada em falar e resolvi expor aqui. Eu peço que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos.